Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Américo, né? Eu sou fisioterapeuta voluntária da Dama e sou também professora na UFRJ. E hoje eu vou falar sobre a fisioterapia em relação aos cuidados com o braço do lado operado, né? E essas informações são informações que qualquer multiplicadora pode passar adiante durante a campanha do Outubro Rosa. Então, anotem que isso aí vocês não. Onde é que passa? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, de lembrar, acho que todo mundo aqui sabe disso, mas não é uma informação tão comum assim, que o fisioterapeuta ele é um profissional que também vai participar de todo o tratamento no câncer de mama. Então, o fisioterapeuta ele pode ajudar, né, durante o tratamento tanto em várias partes, mas principalmente em relação a esses cuidados com o braço do lado operado, né? Mas também durante a quimioterapia, antes e após a cirurgia e também em relação à radioterapia. Então, eu acho que é importante a gente levar essa informação para o público em geral, que o fisioterapeuta ele é um componente da equipe de saúde e que vai poder ajudar em várias questões. A gente não precisa entrar em detalhes exatamente o que o fisioterapeuta vai fazer, mas ele vai estar presente ao longo de todo o tratamento, né? E durante essa aula, o que eu vou me concentrar é sobre os cuidados com o braço do lado operado, né? Que cuidados a gente pode ter. Então, a primeira recomendação é o seguinte: a gente tem que cuidar desse braço. Por quê? Lembrando do que a doutora Tereza falou, que a gente tirou então algum linfonodo, a gente tirou alguns soldados. Então, se a gente tem menos soldados, a gente vai ter uma defesa menor, né? Então, esse braço ele vai estar mais vulnerável a alguma infecção e também ao linfedema. Então a gente tem que proteger usando luvas apropriadas. E aí, que luvas são essas? Vai depender da atividade que você estiver fazendo. Então, por exemplo, uma faxina, uma tarefa de limpeza, a gente vai estar em contato com substâncias químicas que podem causar lesões, né? A gente tem vários produtos químicos hoje em dia que são bastante agressivos. Então é interessante usar uma luva apropriada, uma luva de borracha quando a gente for fazer aquela limpeza, né? Aquela faxina. Outra coisa muito importante é usar também luvas apropriadas para jardinagem, para a gente evitar o contato direto da mão com a terra, porque a terra é cheia de micróbios, cheia de possibilidades de contaminação. Então, quando puder, a gente não deve deixar de fazer a jardinagem, deixar de cuidar das plantas, mas é importante a gente proteger as mãos do contato com a terra. E além disso, né, aí não só a mão, mas o braço como um todo, também é interessante a gente usar luvas de proteção quando a gente for, por exemplo, cozinhar, manipular tabuleiros no forno, porque a gente deve evitar essas fontes de calor. Então, o que a gente pode fazer? Hoje a gente consegue encontrar essas luvas de amianto que vão, eu achei essa aqui o máximo, vai até além do cotovelo. Então, a gente vai conseguir acessar o forno sem estar expondo o braço ao calor. E por que é importante a gente evitar essa exposição ao calor? Quando a gente expõe o braço ou o nosso corpo ao calor, a gente acaba dando mais trabalho ao nosso sistema linfático, porque a gente aumenta a circulação de uma maneira geral. Então, como a gente tirou lá os quartéis, eles não estão completos, a gente tem que minimizar esse trabalho o máximo que a gente puder. Então, da mesma maneira que a gente tem aqui uma luva de proteção, se a gente for à praia, vai estar lá sob o sol, então pega uma toalha ou uma canga, molha e joga no braço, protege aquele braço daquele calor extremo, né? E assim a gente consegue manter as nossas atividades. Tá? A camisa UV, ela não vai proteger do calor, ela vai proteger da radiação UV. Eu até vou falar, mas isso é uma coisa interessante, eu não coloquei a camisa aqui, mas mais à frente eu vou falar sobre proteção solar. Eu pensei só na proteção de creme, mas a UV também é interessante. Acho que é bem interessante, boa ideia. Vou ver se eu coloco uma camisa UV ali no slide mais à frente. Tá aí. Eu achei que tinha mais atrás, justamente agora. Eu coloquei justamente esse slide para falar sobre os cuidados com a pele. Então, essa pele, a gente tem que cuidar da nossa pele como um todo. Mas já que esse braço a gente tirou os linfonodos, a gente tem que ter um cuidado extra. Então a gente tem que usar hidratante sempre que possível, todos os dias, para a pele estar sempre hidratada. Uma pele hidratada é uma pele que vai ter menos chances de se ferir e a ideia é sempre evitar que essa pele sofra algum ferimento. A
proteção solar que a gente deve passar no corpo todo, mas nesse braço é mais importante ainda a gente pensar nisso. E aí a ideia do Joaquim, eu acho que casa muito bem com isso. Vai à praia, a gente tem que sempre ficar repondo, né, o filtro solar. A camisa com proteção UV também é uma opção, também é uma outra ferramenta que a gente pode usar nesse sentido. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um mosquitinho aqui. Essa aqui é para representar um repelente, né? Porque, enfim, a gente também pode sofrer picadas e dependendo do inseto que nos pica, a gente já pode ter uma reação alérgica ou uma inflamação e isso ser um problema. Oi? A camisa UV substitui o... Não, porque... Você botar o não, protetor solar? Olha, protege, mas eu acho interessante você passar o protetor no rosto e, por exemplo, nas mãos. Acho que você pode até passar antes de colocar a camisa, passar em tudo, mas você não vai precisar repor, né? Mas você tem que colocar nas pernas, se você não está com uma calça, né? No rosto, na nuca. A nuca, quem tem cabelo curto, né? Homens, né? É um lugar que ninguém passa e fica bem queimado. Então, aqui ó, o pescoço também. Outro dia eu vi uma foto de uma mulher que ela sempre usava creme filtro solar com esses filtros solares que você usa diariamente, só que ela só passava no rosto. E aí, com o passar da idade, ela viu que o rosto dela ficou com a pele linda, maravilhosa e o pescoço todo enrugado, porque ela nunca passava o filtro solar. Então, aquela imagem já era um teste para você ver a importância do filtro solar, né? Enfim, deixa eu ver aqui. Também não acabei não falando, mas é importante a gente manter esse braço limpo. E uma coisa que talvez a gente não pense muito, mas é importante a gente secar bem todas as dobras, não deixar acúmulo de água ter aqui na axila, para isso também não gerar algum ponto de ferida, de ressecamento ou de infecção. Essas preocupações maiores são quando você tira o linfonodo, ou sempre se você fizer uma cirurgia? Não, essas preocupações maiores, elas são referentes a quando você tira algum linfonodo. Pode ser um só. E isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Porque como a doutora Tereza falou, a incidência os casos de linfedema, de inchaço no braço diminuíram muito, né? Quando você passa a ter o linfonodo sentinela e tirar um só, mas 3% é alguém. Pode ser eu só tirei um linfonodo sentinela, então, né? Então, enfim, é importante a gente ter em mente. Se você não tem nenhuma retirada, aí você não tem essa preocupação, né? Mas assim, tudo que eu estou falando são coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Eu não estou falando uma coisa tão assim, diferente, absurda, mas a gente tem que ter uma certa atenção, uma disciplina, né? Sem, claro, criar com isso uma limitação, né? Acho que a palavra limitação é que não pode ficar, é um cuidado. E essa aqui é uma recomendação muito importante, porque a mulher brasileira gosta de fazer as unhas e ninguém deve deixar de fazer as unhas por conta disso, mas é importante a gente não usar o alicate para retirar as cutículas. Eu não sei se vocês sabem, mas só no Brasil, poucos lugares do mundo retiram as cutículas. Então o mundo inteiro faz as unhas sem retirar a cutícula, porque a cutícula é uma proteção da pele. Então a gente não deve usar o alicate, né? O que a gente vai usar então para tornar essa ação, né, possível? A gente pode usar creme redutor de cutículas, como esse daqui da Avon, né? Ele tem, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas a tampa dele é uma tampa chata, né? E que funciona como uma espátula. Então a ideia desse creme é usar ele diariamente ou com uma frequência razoável, né? Assim, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. E ele vai reduzindo, vai mantendo a cutícula hidratada, mas esse creme particularmente tem essa ideia de reduzir a cutícula. Mas mesmo que você não use ele, você pode usar algum outro creme hidratante, manter a cutícula hidratada e quando for fazer a unha, delicadamente empurrar. E por que esse cuidado é tão importante? Para evitar essa situação aqui, né? Então, o que o dedinho da Janaína está aqui? É o famoso bife. Quem nunca, antes fazendo unha, a manicure ou você mesma, não retirou um bife? Então é muito raro você fazer a unha e não ter uma ferida. Essas unhas coladas também podem ter algum problema.
Então, o que a gente deve fazer? Hidratar a cutícula, empurrar a cutícula, mesmo se empurrar tem que ser muito delicado para evitar também feridas. E pintar a unha, a gente consegue pintar a unha, o mundo inteiro pinta a unha sem tirar a cutícula, né? Porque aqui no Brasil, se a gente fala que não pode tirar a cutícula, parece que é uma coisa, é um tabu, mas não precisa ser um tabu, né? Então a gente consegue fazer isso sem evitando essa situação, porque o que acontece se a gente tem um bife? A gente tem uma inflamação, essa inflamação vai demorar e é uma porta de entrada para uma infecção, enfim, não é desejável que isso aconteça. Então, outra recomendação que a gente também deve evitar nesse braço do lado operado é aferir a pressão, né? Fazer aferição de pressão, porque a gente vai comprimir, né, esse braço, então a gente usa o outro braço. E também qualquer injeção, né, ficar com soro do braço do lado operado. E aí, para quem faz a cirurgia e depois vai fazer a quimioterapia, é uma coisa muito importante de ter isso, ainda mais porque a quimioterapia geralmente são substâncias que irritam os vasos sanguíneos. Então é super mega importante que a gente evite ter qualquer injeção, qualquer ferida do lado do braço do lado operado, tudo bem? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E aí, às vezes a gente está impossibilitado de falar, olha, não use esse braço. Então, o que a gente pode fazer? Uma paciente que vai se submeter a uma cirurgia, e aí é qualquer cirurgia, não é uma cirurgia da mama, qualquer outra cirurgia, qualquer outro problema, esse aqui é o braço do lado que foi operado, então escreve não usar, que aí o anestesista vai saber que aquele lado ali não deve ser puncionado, ele não deve usar as veias daquele lado, tá bem? Então, essa é uma dica importante. Já sai de casa com isso escrito no braço. Já sai de casa com isso escrito. Usa lápis de olho, batom, alguma coisa, caneta. Tipo assim, aconteceu qualquer acidente na rua, a pessoa já sabe isso? Não. Aqui eu tô falando... Volta. Específico para centro cirúrgico. Específico para centro cirúrgico. Não, a gente não precisa andar com esse negócio escrito no braço, não. Pelo amor de Deus. A gente até tem uma carteirinha da dama, que aí eu acho que isso basta, entendeu? Para você informar e até convencer as pessoas, porque eventualmente você pode chegar num posto de saúde e eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a vacina tal é no braço direito. Aí não, meu filho. Não. Isso é bobagem. Isso é bobagem porque não é o braço dela, entendeu? Isso é bobagem. Não é bobagem. Bom, outra recomendação também é com cuidado com os animais domésticos. Não é que você não possa ter animais domésticos. Por exemplo, a gente vai cuidar deles, eventualmente vai dar banho em cachorro, então pede ajuda de outra pessoa, então leva no pet shop para dar banho no cachorro, porque se a gente for manipular ele, a gente vai entrar em contato com muitas, né, sujeiras ali, também não vai ser interessante. E para quem tem gato, como eu, não corte as unhas do gato você mesma, né? Peça para outra pessoa cortar. Porque isso aqui, por exemplo, ele está quietinho aqui, mas nenhum gato, geralmente, fica quieto para cortar as unhas. Entre outras coisas que você tiver que dar um remédio para o gato, então outras pessoas você pede ajuda para você não ter uma arranhadura, né? Porque uma arranhadura de gato também é uma coisa que você tem que ter cuidado, tem que tomar vacina, enfim. É uma situação que a gente deve evitar. Não evitar o gato, mas evitar esses cuidados com o gato e com os cachorrinhos também. Bom, passando adiante, uma outra recomendação também é sobre a lâmina de barbear para fazer depilação na axila. Então, a doutora Tereza já mencionou que isso é uma situação que leva a muita foliculite, muita inflamação, o pelo encravado. Então, a gente não deve usar a lâmina de barbear para fazer a depilação na axila do lado operado, né? Na verdade, até do outro lado também, porque a gente não vai querer pelo encravado em nenhuma axila. Então, o que a gente pode fazer para depilar? A gente pode usar creme depilatório, existem vários no mercado, né? Aquele creme que você passa, o creme depois você vem com uma espátula e remove, ou então esses aparelhos elétricos, tipo aqueles aparelhos de barbear, né? Que hoje em dia, mas hoje em dia existem marcas para uso feminino mesmo, não tem só os aparelhos masculinos não, tem de todo tamanho, tem pequenininho. Mas uma coisa que é importante a gente ter em mente é que esse aparelho tem que ser só seu, a gente não pode compartilhar esse aparelho com outras pessoas. E aí a gente pode manter a depilação evitando, né, riscos, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, mesmo que a gente siga todas essas recomendações, acidentes acontecem, eventualmente a gente pode ter algum ferimento, alguma lesão nesse braço. Então, o que a gente deve fazer? Né? A gente
mesmo que a gente proteja a pele contra cortes, queimaduras, rachaduras, né, e arranhões, se alguma dessas situações acontecer, eventualmente vai acontecer, né, a gente tem que lavar imediatamente o local com água e sabão, né, para reduzir os danos e ir observando aquela lesão. E ao menor sinal de inflamação, vou falar o melhor que sinais são esses, aí a gente deve procurar o nosso próprio médico, tá? Não evitar que outro médico, de repente, possa falar alguma coisa. Então, para quê? Para evitar justamente que a gente tenha erisipela, não trouxe nenhuma imagem de erisipela, mas e também evitar o linfedema, que a gente tem diferentes graus de linfedema, né? Então, o linfedema é esse inchaço no membro todo, né? Comparando aqui, essa paciente aqui, se não me engano, ela operou os dois lados, só que somente desse lado aqui ela tirou vários, de baixo. Ela tirou vários, desse lado ela tirou vários linfonodos, desse aqui só o sentinela. Então, só o lado que ela retirou vários linfonodos era que ela acabou desencadeando o linfedema. O linfonodo sentinela, não. Mas ainda assim, lembrando que existem 3% de chance, então a gente deve manter todos esses cuidados. Vou passar. E quais são esses sinais de alerta que eu havia mencionado? Então, se a gente lesionar esse braço, observar isso, em caso de dor, calor local, vermelhidão, inchaço, uma sensação de peso, de cansaço, aquele braço está pesado, cansaço, coceira ou febre sem motivo aparente, ou se a gente tiver tido alguma lesão também, a gente tem que procurar o nosso médico, procurar o seu médico imediatamente, né? E isso para que um tratamento já seja implementado, as medidas que ele vai tomar para a gente evitar complicações. Então, nada da gente ficar, eu vou passar a pomadinha, eu vou esperar esse ferimento se resolver, não. A gente tem que procurar logo o médico e informar ele para que o tratamento adequado seja feito o quanto antes, tá bom? O que a gente pode usar em termos de eletrotermoterapia, aqueles aparelhos da clínica de fisioterapia, a gente pode fazer o laser terapia, né, que também algumas pessoas chamam de fotobiomodulação, e o TENS, né? Calor é um pouco discutível, né? Você até pode usar um calor superficial, mas ondas curtas, por exemplo, não. Eu particularmente... Oi? Eu particularmente prefiro calor nenhum, entendeu? E no braço, né? Era justamente isso aqui que eu estou falando, no braço do lado operado, a gente pode usar aquela técnica que a Sananda já nos ensinou, já falei aqui sobre isso, que é usar a fralda umedecida em água gelada e a gente envolve o braço todo com essa fralda. Isso é diferente da gente pegar uma bolsa de gelo e colocar no braço. Então a gente deve evitar essa aplicação de gelo direta, mas sim resfriar o braço, né? Isso quando a gente sentir aquele braço pesado. Claro que você já foi ao médico, já de repente contactou um fisioterapeuta, já está fazendo um tratamento. Mas aí você está sentindo que naquele dia você está com o braço meio pesado, aquecido. Então a gente usa essas compressas, né, com um tecido fino, como uma fralda embebida em água gelada, para poder amenizar. Além disso, a gente também pode fazer uma massagem, né, com uma esponja, o lado amarelo mais suave da esponja. Isso também ajuda a dessensibilizar e também estimular o nosso sistema linfático, melhorar a drenagem. E lembrar que essas luvas ou braçadeiras, elas são parte do tratamento para o linfedema, mas elas não são a única coisa do tratamento do linfedema. O tratamento do linfedema feito, né, por uma equipe, médico, fisioterapeuta principalmente, ele consiste em você fazer um enfaixamento com vários materiais. E aí, uma vez você feito esse enfaixamento durante, às vezes, 2, 3 semanas, vai depender do caso, aí você diminuiu, enxugou aquele linfedema. Para manter esse braço nesse formato, a gente usa a luva, né? E isso é muito importante também, a gente usar essa luva durante a atividade física. A atividade física, ela vai ser importante para a gente evitar o linfedema e também para combatê-lo. Porque quando a gente contrai a nossa musculatura, a gente está favorecendo essa drenagem, né? E aí diminuindo a chance de você ter esse edema, esse inchaço, tá? Mas eu só coloquei essa figura aqui para salientar que a abraçadeira não é o tratamento. Ela é, na verdade, importante para a manutenção daquilo que o tratamento conseguiu resolver ali. Alguma
Não, isso, na verdade, assim, quando você faz uma cirurgia, você vai ter que ter alguns cuidados nesse pós-operatório. Você vai começar a ter uma movimentação de acordo com o médico liberando, vai começar a poder pegar carga, fazer exercício conforme essa liberação. Mas se você não tem nenhuma liberação, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, você pode fazer qualquer coisa. Mas pode ser interessante fazer durante a prática de exercício, usar a abraçadeira. Mas aí você também tem que ter uma indicação para isso, de um médico ou de um fisioterapeuta. Não é que você vai assim, eu vou fazer exercício e vou usar a abraçadeira porque eu quero. Não, você tem que ter uma indicação para isso.